Olá, meus queridos! Começando o nosso Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UAI. Na nossa grande estreia, Nai, finalmente chegou o nosso dia e eu queria saber como é que tá esse coraçãozinho aí. Ai, Liz, um misto de felicidade, de alegria, de ansiedade, de emoção. Olha, que delícia Muito. estar esse projeto com você. E eu não poderia começar sem te agradecer, sem, sem não me emocionar, porque o Prosa, ele começou de um sonho, mas se a gente está aqui hoje, é porque você acreditou nesse sonho e fez acontecer. Ah, Então, imagina. obrigada por isso. Vida longa aos nossos Amém. projetos, vida longa ao Prosa e que seja a primeira de muitas gravações. Isso aí, bora! Vamos Vamos que lá! vamos. Mas, Nai, me conta, como que vai funcionar esse nosso primeiro episódio? Vamos contar pro pessoal aí. Então, gente, nesse primeiro episódio, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa carreira profissional, para que vocês comecem, né, a nos conhecer e a entender sobre um pouquinho da Nayara e da Lisier. Isso aí, Nai. E a gente vai falar um pouquinho do prosa, um pouquinho de nós, né? Você quer começar por qual parte aí? Então, vamos começar nos apresentando, Vamos, bora. falando um pouquinho da gente? Bora lá. Então me conta, quem é a famosa Nai para Ai, os meu íntimos? Deus. Falar da gente é tão difícil, né? Eu sou a Nayara Faria, a Nay para os mais íntimos. Sou uma profissional apaixonada pelo mundo corporativo. E na mesma proporção eu sou apaixonada pela música sertaneja. Então eu tenho que citar isso daqui, gente. Sou a esposa do André, a mamãe do Bento. Do nosso É, tchutchuco bem. As minhas formações, eu sou gestora por formação, né? Gestora em RH, gestora em administração e finanças. Tenho 2 MBAs, um na área de gestão comercial, um outro na área de auditoria e controladoria financeira. E hoje eu atuo como BPO financeiro. Então, essa é um pouquinho da minha história, do meu currículo. E me conta, Liz, um pouquinho do seu. Nossa, Nai, como você, né? Lizzie Oliveira, Liz para os íntimos, né? Claramente por uma dificuldade aí no nome, né, gente? Mas como você também sou casada com o Thiago, mãe da Larinha, né? Que inclusive vai crescer juntinha aí com o Bento, né? Sim, São quase da mesma idade. Mas hoje eu atuo na área de consultoria, então eu sou uma gestora por formação, né? Assim sim, como você. Estou finalizando uma pós-graduação em gestão de pessoas e já emendei aí um MBA em gestão de processos. bacana. Então eu atuo nessa área hoje com consultoria de processos e também com o ERP, para quem não sabe, é um sistema integrado de gestão, que a gente não vai falar o nome porque não está nos patrocinando ainda. Fica a dica aí. É, Mas então eu trabalho também com treinamentos, migração de dados nesse sistema em específico. Sim, É isso. Agora, bacana. Nai, Diga. eu sei que a gente tem uma história profissional longa aí, né? Sim, Inclusive sim, com história de verdade. empreendedorismo, enfim. Eu queria saber um pouquinho da sua história, queria que você contasse pra gente aí. Durante quase 7 anos eu trabalhei com os meus pais e eu acredito que a formação numa empresa familiar ela é muito importante porque você acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Sim. Inclusive dos dois lados, o profissional e o pessoal, porque a gente sabe que é muito difícil separar as demandas. Então, Precisa ter uma inteligência emocional para lidar com muito os conflitos, né? grande, exatamente. Então, foi uma época também muito importante para a minha formação. Inclusive, eu quero citar que é o melhor sorvete do Brasil. A minha irmã continua com esse projeto, ela continua trabalhando, né, com sorvetes. Ela seguiu aí esse legado dos meus pais. E eu falo com muito orgulho dela, inclusive, porque é uma história familiar. Então, o sorvete da Porto, realmente, da Porto Belo, é o melhor sorvete do Brasil. Olha, gente, eu preciso falar que eu já provei. E, ó, maravilhoso. É sensacional Depois mesmo. procurem. E depois desses 7 anos, os meus pais eles resolveram realmente dar um passo, não um passo para trás, mas eles resolveram realmente aposentar, né? Uhum. Ter uma vida realmente mais tranquila. Então eles vendem essa sorveteria e aí nesse momento eu começo a abrir a busca no mercado realmente. E aí nessa época eu tinha uma fala, gente, muito engraçada. Eu vivia citando que eu queria morar em qualquer lugar,
menos Belo Horizonte. E aí as portas se abriram justamente em Belo Horizonte. O meu primeiro trabalho realmente começou aqui. Eu vim para BH para começar a minha carreira profissional. Então, eu fui trabalhar em um grupo como assistente de RH. Essa empresa também ela é muito importante na minha vida, porque foi a minha primeira experiência fora de um ambiente familiar. Ali eu começo realmente a entender o mundo corporativo. Tive grandes oportunidades de crescimento dentro dessa empresa, e também foi uma chancela ali na minha formação profissional. E nesse período, eu tinha um colega de trabalho que nós ficamos assim muito próximos. O meu trabalho e o dele se encontrava, e a gente acabou contribuindo muito no dia a dia de trabalho, um para o outro. E ele vivia me dizendo a seguinte coisa: Nai, quando eu tiver minha empresa, você vai trabalhar para mim. Nai, quando eu tiver minha empresa, você vai trabalhar para mim. E isso durante esses 3 anos. E numa transição realmente de carreira dele, ele sai, né, de um CLT, começou a vida dele como empresário. Ele realmente me convidou para trabalhar, cumpriu a promessa e me convidou para ir trabalhar nessa empresa. E é uma fase assim extremamente importante na minha vida. Eu fui para ser auxiliar de um gerente nessa época. O gerente ele nunca chegou. Graças a Deus que esse gerente ele nunca chegou. Chegou. Porque tá aí. Porque através dessa empresa eu tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar diretamente com a minha diretoria. E aí, quando você começa a ter um know-how, um ambiente com pessoas que já têm ali aquela experiência profissional, a experiência de empresário, a visão de empresário, isso começa a fazer a sua mente se abrir e você começa a buscar coisas novas também. Sim. Então, trabalhei nesse grupo durante quase 7 anos. Dentro dele, eu comecei a empreender, porque a empresa cresceu muito e eu coordenei durante um período os 7 CNPJs dessa empresa, o financeiro dos 7 CNPJs dessa empresa. E ali eu vi uma oportunidade mesmo de começar a fazer por mim. Então, a chave vira, eu saio de um contrato CLT, viro PJ lá dentro. Inclusive foi uma oportunidade que eles inclusive me deram, né? Acreditaram nesse projeto também e me deram a oportunidade de sonhar. Te deram até liberdade, né? Exatamente. Para desenvolver isso. Exatamente. E eu, inclusive, de novo, pagando língua, que eu acho que é natural na minha trajetória profissional, eu falava que eu estava muito feliz como CLT, com a minha mesinha ali, minhas coisas todas no canto, e que eu... Horário marcado. E que eu não queria ter os desafios que a gente sabe que o empreendedorismo traz. Mas aí, de novo, exatamente. Mas aí, de novo, eu, graças a Deus, né, mudei a minha opinião, a ficha virou, e vira muito, a gente sabe que a gente começa a pensar diferente, você vira uma empresa dentro de uma empresa, então você trabalha em prol do seu CNPJ, em prol do seu nome, você quer fazer aquele sonho ali acontecer. Então, foi nesse momento que eu virei a ficha, realmente, começo a realizar meus sonhos profissionais sendo uma empresária, né? E eu acredito que foi realmente um marco na minha história profissional. É uma virada de chave, é um novo começo, é uma nova história. E é isso, Liz. Fiquei emocionada, sabendo, olhando para trás e conduzindo essa linha do tempo. É gostoso a gente pensar nisso. Muito. Inclusive, eu acho que você pode até comentar como que a gente se conheceu, né? Porque também está nessa trajetória aí. Verdade. Então, o meu ciclo nessa empresa, né, que eu começo a empreender, ele se encerra em 2020. E aí eu volto para o mercado de novo, e agora como PJ, né, de fato, como empresa, buscando parceiros. Passei em 2020, 2021 por empresas que eu tenho muito carinho, que realmente acreditaram no meu trabalho, que me deram a oportunidade de ensinar e de aprender.
E dentro de uma dessas empresas a gente se encontra, né, Liz? A Liz, como consultora também, a gente teve um feliz encontro, Que bom, né, Nai? um encontro de destino, eu acredito que seja isso mesmo. E lá a gente começou a sonhar também com os nossos próprios projetos. Inclusive, o Prosa nasceu através Exatamente. dessa parceria. E E que estamos hoje bom! aqui. É isso, e que bom por isso. Muito. Agora me conta de você. Eu acho que eu já falei um pouquinho assim dos pontos mais importantes da minha carreira. Ai, Nai, vamos lá. Eu gosto de brincar nessa parte que quem assistia Castelo rá tim que tem mais ou menos a nossa idade, agora a gente vai entregar, né? Tinha um quadro dentro do Castelo rá tim que era Senta que lá vem a história. Sim, E é literalmente isso, senta que lá vem a história. Então, como você, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu não tenho história de empreendedorismo na família, mas eu sempre tive essa pegada de quero trabalhar, quero trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, por vontade própria mesmo. E aí, comecei como menor aprendiz na época, né? Então, eu me dividia entre o ensino médio, acho que eu devia estar no primeiro ano, sim. alguma coisa assim. Uhum. E esse trabalho. E aí comecei como menor aprendiz, depois fui para uma outra empresa e eu quero falar especificamente dela, porque eu lembro que eu amava aquele lugar e era uma associação de gastronomia e cultura. E tem muito a ver com uma coisa que eu amo fazer, que é cozinhar. Sim. Inclusive, eu até falo assim muito no meu dia a dia com os meus amigos, enfim, as pessoas com quem eu divido o dia, né? Que eu sinto que o meu propósito é servir, sabe, Nai? E pela comida, então, eu acho que me Você faz se mais feliz ainda. realiza. Então, Sim, assim, eu sou a pessoa que gosta de receber os amigos, gosta de cozinhar para eles, enfim. verdade. Mas, seguindo na história, a gente tinha eu lembro que, assim, foi uma época de um crescimento mesmo, de maturidade, assim, porque eu basicamente fazia tudo. Então, eu cuidava, dos clientes, dos parceiros, eu cuidava do financeiro. Então, assim, eu era meio que o braço direito lá dos dois sócios, né? Que inclusive eram chefes. E aí a gente tinha um projeto semanal que era de dar aula de gastronomia. Então, a gente ensinava a cozinhar mesmo de fato Sim. e reaproveitar os alimentos em sua totalidade para menores apreendidos. Que Então, era um bacana. projeto muito Um legal. Então, projeto isso, social. projeto social. E aí Sim, eu participava dessas aulas, então eu também aprendi muito, né? sim. E foi uma época muito gostosa da minha vida, exatamente por esses motivos que eu falei. Mas aí depois disso eu fui seguindo na carreira, eu sempre trabalhei ali na área de administração e tal. E aí fui seguindo na carreira, passei por outras empresas, passei por concessionária, por banco, enfim, tentando encontrar o meu lugar ali. Nesse meio tempo, eu fiz a faculdade, né? Então, me formei. Sim. E aí foi quando eu fui para a lavanderia. E essa é uma outra parte também que eu quero citar, porque foi lá que eu conheci o meu mentor, digamos assim, né, que é o Sim. Fernando. Inclusive, já falei isso para ele várias vezes, vou falar aqui também, que eu sou muito grata porque a ele, inclusive, porque e ao Felipe, que eu também não posso deixar de citar, mas foi ali que eu iniciei na carreira em que eu atuo hoje. Então, assim, o Fernando foi muito generoso mesmo em dividir tudo que ele sabia, teve muita paciência em me ensinar. E ali eu fui introduzida a processos. Então, eu lembro que a gente fazia todo o mapeamento da produção, né? Uma lavanderia, então, Sim. máquinas e pessoas, né? E a gente tinha gestão à vista, enfim, foi um tempo bem legal, assim, de muito crescimento. Bom, e aí continuei. Depois de lá, eu fui para um restaurante Sim. na zona sul de BH. Uhum. Então, eu assumi a gerência do restaurante e tinha essa pegada também, né? Além das tarefas de como gerente, né, do Sim. restaurante, de compras, CX, enfim, para quem não sabe a experiência do cliente, né? Enfim, produção Sim. e etc. Eu tinha essa pegada de processos também. Então, eu Uhum. implementei vários processos lá. E juntei, né, essas tarefas de gerente com essa questão dos E processos. aí, de novo, a gente volta para a área de alimentação, né? Você De volta novo para para a área a de área de alimentação. alimentação. E aí, de novo, na sua vida, um marco, assim como você Sim. cita, de gostar de servir e E era, servir através e da, era da outro lugar que eu comida. gostava muito, né? Mas era.
Foi um período, assim, bem puxado, digamos assim, né? Imagino. Porque o restaurante realmente, assim, você tem que amar a profissão, porque é muito Sim, puxado. Mas também cresci muito lá, que sabe? Então bom. eu também gosto de citar essa parte, justamente também pelo que você falou. Sim. Gente, comida me persegue. Mas, enfim. E aí vocês vão pegar a história agora. E aí eu decidi sair do restaurante Sim, para poder, de fato, empreender com algo que eu sempre fiz a vida inteira, sim. que era cozinhar. Então, eu foquei em doces, Uhum. abri uma confeitaria junto com uma amiga queridíssima, a Lu. Um beijo, Lu. Uma amiga minha que eu conheci no ensino, aliás, no ensino fundamental, na Que oitava série. bacana, que Eu bacana. conheci a Luísa. E aí eu sempre fiz de forma informal, e aí a gente se uniu, Sim. começamos a padronizar melhor o negócio. Uhum. Trabalhamos bastante tempo nisso, até que a Lu teve é, alguns assuntos pessoais, precisou se retirar da sociedade. Sim. Mas então a gente atendia num primeiro momento com encomendas, e aí, antes da pandemia, a pandemia veio em 2020, né? 20, isso. No final de 2019, eu estava olhando maquinário, etc., para abrir de fato a loja, né? A Sim. confeitaria, e aí veio a pandemia. E assim, não vamos estender muito nessa etapa da vida, porque, obviamente, né, todo A mundo já gente sabe tudo que a sabe. gente passou. Foi Exatamente. muito difícil, e como eu já tinha saído, assim, meio que no vamos com a cara e na coragem, a confeitaria basicamente acabou ali, Sim. porque não tinha caixa suficiente para segurar, né? Quase, Uhum. a gente está entrando quase que no terceiro ano de pandemia, né? Agora com as coisas Verdade. mais light e tudo, mas enfim, Ainda existe, né? ainda Ainda existe, tem, né? né? E aí o negócio morreu naquela época. Junto com Sim. isso, eu fiquei grávida, Uhum. acho que nos primeiros 2 meses da pandemia. Eu fiquei Nós grávida. somos mamães do período da pandemia, né, Liz? Exatamente, crias da pandemia, nossas crianças. Verdade. E aí, enfim, foi um momento muito difícil, Uhum. mas, voltando, né? Eu sempre tive a veia de empreendedorismo. Sim. E aí, como você, assim, desde criança, eu também já tive um salão de beleza itinerante, Sim. com uma outra amiga também, a Thaís. Eu acho legal que os meus Sim. amigos embarcam nas ideias. Que bom. Mas eu lembro também que de criança eu já fazia bolos. Eu lembro que fazia bolo Vilma de chocolate branco, gente. É inesquecível isso. Tá. Fazia e levava para a escola para vender, para ajudar no levantamento de verbas, enfim. Sim. Então eu já tenho essa veia pro empreendedorismo, sabe? E aí, no meio da pandemia, sem dinheiro, quase 2 anos de pandemia, no ano passado, acho que foi ano passado mesmo, Sim. literalmente da noite pro dia, eu falei, eu quero abrir uma empresa. Uhum. E aí eu preciso fazer um parêntese na história, gente, que como é fundamental ter um parceiro de verdade do seu lado, que nesse caso Verdade. foi o Thiago, meu esposo. E eu quero fazer um agradecimento a ele aqui, sem me emocionar, sem chorar. Mas, cara, como é incrível o quanto ele acredita em mim, assim, até mais do que eu, muitas das vezes. Porque na época que eu decidi fundar a The Queen, num belo dia em que eu acordei e falei, quero abrir uma empresa, é, eu lembro que eu peguei o cartão dele, eu comprei R$ 10.000 em joias. Sim. E ele, em momento nenhum, questionou, Que sabe? Ele falou: bom olha, isso. toma, pega, vai e faça Uhum. seu Acreditando negócio. em você. Acreditou em mim. E assim, o negócio deu super certo, inclusive porque quando eu comprei as primeiras joias, eu comprei pra mim. Porque Sim. quando a gente vira mãe, a gente sabe, né, Nay? A gente passa por um período que a gente acha que a gente tá horrorosa. Verdade, Aqueles quilos que a gente verdade. ganha na gravidez, enfim, foi um período, enfim, meio Conturbado. chatinho. E aí eu comprei as primeiras joias pra mim. E quando eu me vi mais arrumada, mais bonita, me sentindo melhor comigo mesma, eu falei, Sim. cara, eu quero levar isso pra outras pessoas. E Uhum. foi daí que a The Queen surgiu. Sim. E aí, desculpa, pessoal, vou fazer um outro parêntese, que é pra falar da Cat, que desenvolveu a nossa marca. E foi quem, na Verdade. época, também desenvolveu a The Queen. É, assim, Verdade. um trabalho primoroso da Cat do Um Estúdio abraço, K. Cat. Obrigada por Nós toda a somos muito gratas, contribuição. né? Verdade. Mas enfim, sem me estender muito na história, pra finalizar, né, que já tá longo, abri a The Queen, a The Queen deu super certo, até que eu paralisei a empresa por um tempo, Sim. para poder voltar pra minha área de atuação. Uhum. Então hoje, a história vocês já sabem do hoje, né, atuo como consultora aí, Sim. e é isso. Nesse E momento, spoilers aí, né, Nike, pode ser que venham outros projetos, ou uma retomada da The Queen, né, quem com sabe? certeza. Projeto, eu acho que é o que não falta para Não o fala. nosso ano de 2023, né? Exatamente, Nike. Então, gente, eu
essa nossa história, né, Liz? É. Esse é um pouquinho da gente, Mas, né? ó, a gente tem que falar do prosa também, né, Nai? Verdade, Inclusive, esse verdade. projeto surgiu no seu coração, então eu queria que você Verdade. começasse aí a A contar gente dele. contou da gente, é importante realmente contar do prosa. Então, o prosa ele realmente nasceu no meu coração há um tempo. Ali sabe, quem me conhece também sabe que eu sou uma pessoa tímida para as redes sociais. Eu sou uma pessoa tímida, gente. Então, eu vinha namorando este sonho, mas eu ficava com esse receio da timidez, de me abrir realmente para as redes sociais. E aí eu comentei com algumas pessoas sobre esse desejo, até com uma vontade de que elas me incentivassem, sabe? Sozinha eu não vou, mas se tiver alguém ali Que compre com a ideia. mesma coragem, eu topo. Então, o Prosa ficou um ano no meu coração. Conversei com algumas pessoas, o projeto ele ia e vinha, mas sempre ali aquela fogueirinha, sabe? Vamos para um podcast, vamos para um podcast. E um belo dia, no início de dezembro, Liz? Acho que foi. No início de dezembro, um final de semana, se não me falha, a memória, eu acordei e falei, vou ligar para a Liz e vou convidar a Liz para ser a minha parceira nesse projeto, gente. E ali, quem conhece a Liz, quem convive com a Liz, sabe que acendeu uma fogueira, acendeu uma chama na Liz. Não precisa de muito. Não, a gente acende a chama e essa chama se transforma numa fogueira. Ó, inclusive fica a dica, gente, se vocês não quiserem tirar um projeto do papel, não me chamem. Porque a Liz literalmente faz acontecer. Então eu liguei para a Liz e falei, Liz, olha, eu tenho um desejo de um podcast, o que você acha? Você topa essa ideia? E ela, Nai, demais! E aí a gente ligou o telefone, eu na minha tranquilidade falei, não, a gente vai estruturar, a gente vai desenhar, e de repente a gente já tinha redes sociais, a gente já tinha marca, a gente já tinha estúdio para gravar. Estamos aí no início de fevereiro, né? Então a gente teve o mês de janeiro literalmente para se organizar. Gente, mas a Ana é muito generosa. Isso é papel dela também, tá? Ela Não, também teve sim, participação nisso tudo. mas eu preciso ressaltar, Liz, essa sua qualidade. É uma qualidade mesmo de acreditar e fazer acontecer. Eu acho que todos nós temos pontos importantes na nossa personalidade, e talvez essa seja a sua principal característica, sabe? Não De me faça acreditar, não vou te fazer chorar, mas é de acreditar e fazer acontecer. Isso é muito bacana. Você contou, pela sua trajetória profissional, a gente entende um pouquinho sobre essa característica que você tem. E então o Prosa, ele nasce assim, né? De um desejo do meu coração, um sonho meu que se tornou um sonho da Alice. Estamos aqui hoje chancelando esse primeiro episódio com muita felicidade, com muita emoção. Eu estou extremamente feliz, porque quando a gente sonha e a gente encontra parceiros que nos ajudam, né, que realmente nos ajuda a sonhar, eu acho que é mais gostoso. A gente sonha compartilhando, a gente realiza compartilhando, e de verdade, que bom que a gente se encontrou. Que bom. Obrigada pela que Deus oportunidade, está nos né, dando, né? Que bom que Deus está nos dando essa oportunidade. E vamos que vamos. Vamos Vamos lá. que vamos. Já começamos com o pé direito. Graças a Deus. Liz, e para a gente finalizar, agora chegando no finalzinho do nosso podcast, conta para o pessoal como que será o funcionamento, né, do Prosa, como serão postados os nossos vídeos, fala um pouquinho das nossas redes sociais. Conto, Nai, gente, eu sou a menina das redes, né? Com certeza. Vocês me encontram em todos. Bora lá, gente, a gente vai postar episódios semanais, então teremos postagens todas as segundas, né, Nai, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Então, deixa aqui meu convite, né, Nai, para que vocês nos sigam já lá, se inscrevam no canal, né? A gente também tá no Instagram. Isso. Né, Nai? Sim. A gente também tá no TikTok, com canal de cortes, né? As partes mais interessantes.
E acho que é isso, né? É isso. Nos próximos episódios, nós vamos receber muitos convidados legais. Inclusive, na semana que vem já tem um muito especial, né? Exatamente. Na semana que vem a gente já terá aí a nossa primeira convidada. São Olha que pessoas... honra, gente. Uma honra. E nós estamos buscando convidar pessoas que nós admiramos, pessoas que fazem parte também da nossa trajetória profissional. Exatamente. E é importante também, gente, citar o intuito do Prosa, né? O Prosa nasceu realmente com a intenção de levar conhecimento, a gente quer levar conhecimento, o que a gente sabe para as pessoas, falar de gestão de uma forma muito natural Leve, e tranquila, dividir experiências, trazer... Aprender também, Aprender né, Nai? muito, com certeza, porque toda essa experiência já é muito válida, né, Elis? Toda essa experiência já é muito válida para a gente. Então, nos acompanhem, nos sigam e a gente conta com todos vocês. Um super beijo, muitíssimo obrigada. E Liz, até semana que vem. se Deus quiser. É isso? Beijo, pessoal. Beijo, gente. Até.